E aí, gente, tudo bom com vocês? Estou muito feliz de ter vocês aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Hoje nós vamos falar de uma temática muito interessante. Nós vamos falar sobre discipulado. Mas nós vamos trazer uma ótica um pouco diferente ao que se refere a discipulado. Nós vamos falar um pouco das dificuldades sobre o discipulado. E hoje eu tô com uma pessoa aqui muito abençoada, uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho, o Arthur Marques, do Jesuscope. Muito bom ter você aqui hoje, viu? Cara, que honra. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Hoje o Arthur vai falar um pouquinho com a gente vai bater um papo aí. Mas antes eu quero falar com você sobre discipulado. Acredito que essa é uma palavra que você já tenha ouvido, né? Não sei se você é discipulado por alguém, não sei se você discipula alguém. Basicamente, em resumo, o discipulado tem a ver com você gerar Cristo na vida de alguém, né? Você discipular alguém é você gerar o caráter de Cristo. Discipular alguém não tem a ver com você formar um pequeno eu, né? Não é você pegar uma pessoa e você formar ela igual você, mas é você gerar o caráter de Cristo nessa pessoa. E o discipulado, embora seja uma coisa que está sendo empregada em muitas igrejas, tem muitas barreiras ainda, né? E a gente pegou como tema aqui aquilo que Elias viveu ali com Eliseu. A Bíblia diz que quando Elias chamou Eliseu para um processo de discipulado, vamos assim dizer, Eliseu, ele tinha uma profissão, Arthur. Ele cuidava de terra, né? Ele arava a terra ali, ele tinha ali, né, os carros, os bois, que eram ali as ferramentas do seu trabalho. O que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que quando Eliseu ele é chamado para esse processo de discipulado, ele simplesmente pega aqueles carros, aquelas carroças, ele bota fogo em tudo, né? Por quê? Porque ele estava queimando as opções, né? Aquilo que poderia ser um gancho para a volta para sua vida antiga. Então, aquilo poderia ser uma barreira. Eu vejo que aquilo ali poderia ser uma espécie de impedimento, uma dificuldade para ele viver esse novo processo que era o discipulado, né? Então, hoje a gente tá falando aqui sobre as carroças do discipulado, né? Quais são as barreiras hoje? Você é uma pessoa que discipula pessoas, que tá numa igreja, né? Que tá numa comunidade que vive na essência, né, essa questão do discipulado, de, né, gerar o caráter de Cristo, né? É a mensagem que é pregada, né? Ser cópias de Jesus. Sim. E eu queria ouvir de você, né? A galera quer ouvir de você. Hoje você como um discipulador, uma pessoa também que foi discipulada e também que tá discipulando pessoas. Quais são aí algumas das barreiras que você viu aí em campo, né? Que você viu aí nesse processo que você encontrou aí para discipular pessoas e também as pessoas para serem discipuladas? Cara, é interessante esse tema porque é como você disse, né? Embora bastante gente fale, embora bastante gente esteja pregando e falando sobre isso, cara, é o assunto de Jesus, né? É o tema que Jesus, é a forma que Jesus deixou para que o evangelho se expandisse, para que o evangelho chegasse. Cara, se nós estamos aqui hoje, é porque pessoas foram discipulando e sendo discipuladas até que o evangelho chegou até nós. Porque o que nós precisamos pensar, na verdade, antes até de falar de uma barreira prática para o discipulado acontecer, é que nós, como cristãos, não podemos, na verdade, querer ter uma escolha. Entende? Porque assim, cristão na Bíblia aparece 3 vezes essa palavra. E discípulo na Bíblia aparece 250. Então, quando Jesus chama os seus seguidores para ser um seguidor dele, ele automaticamente fala, sejam meus discípulos. Entende? Então, nós não temos como escolher ser cristão sem ser discipulado. Então, nós vamos falar de dificuldades, mas uma coisa que já tem que ficar clara no nosso coração é, eu não tenho escolha. Entende? Eu não tenho como querer ser cristão, eu quero ser chamado de cristão evangélico, mas discípulo, acho que não. Não, essa escolha não existe. Entende? Então, assim, está sendo falado, está sendo pregado, mas já é a ordem de Jesus há mais de 2000 anos. Então, assim, agora sim, entrando nesse ponto, cara, são inúmeras. E aí, talvez o que eu mais, assim, sinto dor no coração em relação a discipulado é quando o discipulador, ele acha que ele tem que formar alguém parecido com ele, né? Porque discipulado não é isso, cara. Discipulado é você pegar o Cristo que habita em você e levar esse pedaço de Cristo para dentro da pessoa que você está cuidando e, o mais importante, pegar o pedaço de Cristo que tem nela, que não tem em você, e pegar para você também. Porque a gente acha que discipulado é uma via de mão única, aonde eu sou o cara, o mestre, e vou cuidar de você. Então eu vou ficar dando a minha vida aqui, ó, aprenda comigo, mas eu não absorvo nada, né? Você quer me ensinar algo, eu falo, não, peraí, deixa eu te falar. Sabe, eu vim de Bragança para gravar, e no caminho, a gente tava vindo com o Felipe, que é um discípulo, né? E ele veio o caminho contando pra mim o que Deus tava falando com ele.
O que o livro que ele tá lendo tava ensinando? E, cara, não tem problema nenhum ele não me ouvir sobre o que eu tô lendo ou o que Deus tá falando comigo. Desde que Cristo esteja sendo formado em um dos dois. Entendeu? Então, pra mim, talvez a maior dificuldade do discipulado foi isso. Foi esse autoritarismo, aonde eu, como discipulador, ordeno, mando, cuido, sabe? Até no sentido pejorativo de cuidar, tipo, você é minha propriedade. Não, cara. Nós somos rebanhos de Cristo. O meu papel aqui é só ser uma semelhança dele para que você tenha com quem, para que você tenha quem olhar e ver Jesus, para que você possa saber o que fazer. Né? Porque é interessante até a gente pegar essa forma de ensinamento. Discipulado é uma forma de ensinamento. Por quê? Porque antigamente não tinha escola. Não tinha a didática como a gente aprende hoje. Como que era feito o ensino? Me imita. Olha o que eu estou fazendo e faz igual. Olha o que eu estou fazendo e faz igual. Né? Então, o cristianismo é uma religião de imitação. E não de conhecimento. O problema é que a gente transicionou para uma religião de conhecimento, onde eu busco o conhecimento de Deus, de saber quem Ele é, mas eu tô tão preso no conhecimento que isso não transforma minha vida. Não vira prático. Sendo que se eu olho para alguém que tem Cristo e copio e imito, é como Paulo. Pode me copiar porque eu tô imitando Jesus. Entende? Então isso é discipulado. E por isso que não pode ter essas dores. E por isso que não pode ter essas carroças. Né? Igual o termo que você usou. Nós temos que vencer essas questões, para que o discipulado seja efetivo, tenha Cristo de verdade na igreja. Só um ponto legal que você falou, eu acredito também que essa dificuldade que tem, né, de se liberar um pouco, de se libertar desse autoritarismo, desse suposto controle, né? Sim. Porque a gente, principalmente quem lidar com as questões da liderança da igreja, indiretamente, acaba lidando com a questão do elogio, acaba lidando com a questão do reconhecimento. Sim. E não adianta a gente ser hipócrita de dizer que não, isso não é legal, né? Não é legal quando alguém reconhece o que eu tô fazendo, não é legal quando eu prego uma mensagem, quando eu dou um ensinamento. E a grande sacada do discipulador em si, ou do discipulado, é que quando você, que nem você falou, você mergulha no discipulado, você vai ter que abrir mão desse controle. Exato. E você vai ter que estar sujeito a entender que, assim, você está discipulando uma pessoa e Deus também vai usar ela para falar com você. Exato. Né? Lá a gente tem no nosso grupo de discipulado lá pessoas que têm, sabe, 17 anos, 16 anos. E essas pessoas já estão pregando na igreja. Então, às vezes, tem a metade, por exemplo, da minha idade e estão lá pregando na igreja. E é o que eu falo pro Senhor. Eu falo, Senhor, quando essas pessoas ministrarem, é o Senhor usando a vida delas. Então, eu tô sendo ministrado pelo Senhor num testemunho, numa pregação, numa palavra. E eu acho que entra muito naquela questão também da dificuldade de discipular, pela aquela questão do serviço, né, de servir, como Jesus ele estabeleceu lá na ceia, né, que ele pega ali a bacia e ele lava, e eu acho que tem muito essa questão, não sei se você partilha da mesma opinião, de como às vezes aqueles que estão mais à frente tem aquela questão do servir e ser servido, porque assim, eu gosto de servir, mas muitas das vezes ser servido eu tenho uma certa resistência, porque o ser servido implica aquela questão do controle, né? E as pessoas muitas das vezes têm a dificuldade hoje de ser servida. Eu não sei se você sentiu isso nesses últimos dias, mas o Senhor falou comigo uma coisa. Quando a gente fala de ser servido, de servir e tudo mais, né? As pessoas hoje na igreja têm, pelo menos lá na nossa, tem uma dificuldade de ser servido, né? E também de servir, né? E eu pensava que, não, a maior dificuldade era servir, né? E depois eu pensei, não é a maior dificuldade é servir, porque as pessoas elas estão gostando de ser servidas, e eu não enxergava isso, porque as pessoas não queriam ser servidas, na verdade elas queriam se servir. E eu achei muito interessante isso que o senhor falou com a gente, porque as pessoas hoje elas estão entendendo como se fosse uma espécie de, vamos assim dizer, self-service cristão, né? Elas não querem ser servidas e elas não querem servir, mas elas querem se servir. Elas vão lá, pegam o que é bom e elas se servem. Não, isso aqui serve pra mim, né? E aí eu perguntei pro Senhor em oração, falei, Senhor, por que hoje as pessoas têm essa dificuldade, né, de ser servida? Porque hoje essas pessoas têm dificuldade de servir e ser servida, né? E sabe quando Deus falou comigo, cara? Num restaurante. Tava com a galera lá, né, com a minha esposa e com um casal de amigos, a gente tava num restaurante que é aquele tipo de restaurante que você é servido, né? E não sei se vocês já passou por essa experiência, ou quem tá assistindo já passou por essa experiência, que você vai num restaurante que você é servido, é top, né? Só que tem a taxa de serviço. Tem a taxa. A taxa. E essa taxa é uma taxa que, assim, tipo, a galera muitas vezes não gosta de pagar, né? 10%, 15%, o pessoal fica meio resistente. Eu acho que sem querer, essa filosofia se impregnou dentro da igreja,
Então hoje eu tenho dificuldade de ser servido por você, porque eu acho que eu vou ter que pagar uma taxa pra você. Eu acho que eu devo alguma coisa. E eu acho que tanto você, simbolicamente falando, também tem aquela questão, né, de quem serve. Tipo, ó, eu tô te servindo, mas você me deve alguma coisa, né? Então, ó, eu tô indo visitar você, mas, meu, você me deve uma visita lá na minha igreja. Tô indo entregar uma cesta básica pra você. Tô te discipulando, ó, mas você me deve, né, um certo controle, E aí que eu acho que a galera tem a dificuldade de entender, principalmente quem, às vezes, está discipulando, é que, assim, eu tô discipulando uma pessoa, cara, mas ela não me deve satisfação da vida dela. Ela não me deve o controle da vida dela. E isso foi, cara, uma resistência pra mim. Quando eu comecei a discipular pessoas, eu era muito novo. E eu saí daquela transição da paternidade espiritual, vamos assim dizer, né, do controlador, pra aquela linha de que, tipo, cara, as pessoas são livres. Elas têm o total acesso a Deus. Jesus é o intermediador e não sou eu. Eu acho que isso é uma grande barreira. Mas continue aí. E pegando isso que você falou, eu acho que entra num ponto que a gente entendeu lá, que nos ajudou muito. Que é o quê? Quando nós estamos lá tendo discipulado e tal, o que nós gostamos de ensinar para as pessoas que vão começar a discipular, a serem discipuladas e tal? É que o discipulador, na verdade, ele não tem opinião. Entende? Ele é uma seta. Ele só aponta pra Bíblia. Então, tipo assim, qual que é o meu papel como discipulador? O Felipe tá comigo, vou usá-lo como exemplo. O meu papel não é dar a minha opinião pro Felipe. Eu posso ter uma opinião em relação à palavra de Deus, uma revelação em cima da palavra de Deus. Eu posso ter uma impressão de Deus, mas entende que tudo tem que terminar em Deus? E aí sim eu compartilho pra ele. Então eu não fico preso nisso, de você me deve algo, ou eu te devo algo, eu te sirvo, você me serve. Não, o nosso encontro se baseia em o nosso olhar está em Cristo, entendeu? E aí não tem dívida, né? Porque se eu entendo que ele já pagou a dívida, eu não tô devendo pra ninguém e ninguém deve nada pra mim, exceto o amor. Vamos continuar com o Paulo aqui. Então, é isso, é esse entendimento de tipo assim... eu não tenho que ter essa dificuldade dentro do discipulado. Se eu entendo que o discipulado é de Cristo e para Cristo. Entende? Se o discipulado é de Cristo, não tem opinião minha, não tem tempo meu, não tem vontade minha, não tem meus interesses ou seus interesses. É o interesse de Cristo. E se o discipulado é para Cristo, então o fim disso, o resultado disso é dele. Entende? Então, puxa, cara, te discipulei há 10 anos, olha que bênção que você se tornou, você me deve algo? Não, cara, você tornou uma bênção porque Cristo foi formado, e essa bênção agora que você se tornou é pro corpo, é pra Cristo, então o resultado é dele. Então, quando a gente fala dessas dificuldades de discipulado, a raiz está nisso, que a gente ainda tem um ponto que você falou lá no começo, né? De tipo assim, de um elogio, de uma parada assim, de ser visto e não de serviço, sabe? E tipo assim, olha o discipulador daquele cara, poxa, ele tava perdido em droga, tava perdido em bebida, e olha que bênção, um pregador da palavra hoje. Esse discipulador é incrível. Não, entende? É Cristo, cara. É Cristo. Então, tipo, lá a gente tem tentado colocar isso no coração. É Cristo e ponto final. Não tem essa. Arthur, como você discipula o Felipe? Cara, não tem um método. O método é, cara, vamos ver o que Cristo fez e vamos copiar. Entendeu? E até é engraçado, porque não é o que Cristo faz. Entende? Não é o que Cristo faria. É aquela pergunta, o que Jesus faria? Não, eu não tenho que perguntar o que Jesus faria, porque isso dá uma possibilidade de eu colocar a minha opinião em cima de Jesus. A pergunta tem que ser o que Cristo fez. E aí sim eu copio. Entendeu? Porque se eu vou no que Jesus faria, eu crio. Uhum. Se eu vou no que Jesus fez, eu copio. Legal. Entendeu? Então, assim, essa dificuldade, ela morre quando eu vejo Cristo no discipulado. Ela morre quando o fim é ele. Entende? O fim é o crescimento de Cristo em você e em mim. E aí a noiva amadurece. Entendeu? Então, a gente tenta sempre ter isso em mente lá. Tipo assim, pra que nós estamos fazendo isso aqui, cara? Pra que nós estamos nos encontrando? Seja em grupo, seja individual, a forma como é feito o discipulado em vários lugares. Pra quê? Entende? Se em algum momento a gente identificou, cara, é pra mim, errou. Entendeu? Aí a gente tem que conversar, a gente tem que realinhar, a gente tem que parar, puxar a rede, arrumar a rede pra voltar pra água de novo. Porque não tem como, mano. Entendeu? Não tem como. Você acha que, na questão do discipulado, né? Que acredito que não é uma nova cultura, é uma cultura que já foi estabelecida, exato, né? Você acha que uma das barreiras é talvez se desprender um pouco daquilo que a gente julga ou julgava ser sobrenatural,
né? O encontro, vamos assim dizer, né? Não que não tenha que acontecer, mas entendermos mais Jesus naquilo que é natural, entender o sobrenatural, mas através daquilo que é natural, ou seja, o Deus comum, vamos assim dizer. Isso. Hoje, você acha que isso se torna uma barreira? Porque assim, quando eu falo de discipulado, vamos assim dizer, quando a gente fala de discipulado, quando a gente fala de um encontro discipular, vamos assim dizer, a gente está falando de um encontro simples, a gente está falando de poucas pessoas, não estamos falando de 300, estamos falando, às vezes, nem de 30, às vezes estamos falando de 3, de 6, isso, né? E se desprender disso, desprender-se da quantidade, em primeiro lugar, né? Da questão do manifestar imediato, né? Daquela explosão, o Deus da montanha, vamos assim dizer, e mais para aquela questão mais do Jesus que saía da multidão para comer com os discípulos no barco, de levar os discípulos para o lugar deserto. Você acha que isso se torna uma barreira hoje também? De certo ponto, sim. Se a gente não entender o discipulado, isso é uma barreira, né? Porque o discipulado, cara, a gente costuma dizer que é vida na vida, entendeu? Não tem uau no discipulado, entende? Esse é o ponto. Não tem o Deus da montanha no discipulado. Tem o Cristo que caminha lado a lado, entende? Então, claro que já teve situações uau dentro do discipulado, no sentido de, alguém chegou doente, alguém tá, não sei o quê, e a gente como um grupo orou e a pessoa foi curada. Uau, que massa, Deus se manifestando em cura, em profecia e tal. Mas não é sobre isso, entende? É sobre o dia a dia, mano. É sobre o que Jesus fez no dia a dia. Então eu quero ser Jesus no dia a dia. É tipo assim, quem Jesus abraça, entende? Eu quero abraçar. E é isso que eu vou ensinar. Né? Não é tipo assim, senta aqui que eu vou te ensinar um sermão incrível pra você pregar pra 3.000 pessoas. Não, entende? Pregar pra 3.000 pessoas tem a ver com a sua vocação, tem a ver com outra parada. O que nós estamos falando aqui de discipulado é formar a igreja. E a igreja, cara, ela não é esse encontro de multidões, entende? Ela é sim uma multidão que é uma só, é a noiva. Mas entenda que, tipo assim, quando nós damos um zoom na igreja, a palavra que nós vamos encontrar é discipulado. Por quê? Porque é um pequeno, cara. É um grupo pequeno, é o que você falou. É Jesus sair do meio da multidão, entende? Pra comer com os discípulos. E olha isso que poderoso. É pra comer com os discípulos. Entende? E dentro do comer, da comunhão, saía coisas incríveis. Sabe? Tipo assim, a multidão viu o milagre. Os discípulos estavam na multidão. Eles também viram. Mas a multidão não teve a comunhão de comer, de partir o pão ali com Jesus. Os discípulos tiveram. Quem foi os caras que virou o mundo de cabeça para baixo? Os caras que viram o uau ou os caras que estavam na mesa? Verdade. Entende? Então, tipo assim, Jesus não precisa de uma multidão. Então, quando nós falamos de discipulado, nós não precisamos falar de uma multidão. Entende? Nós precisamos de poucos, mas que queiram viver o cotidiano. Sabe? O Deus comum, como você disse. Para que isso realmente se torne uma cultura. Claro, uma cultura bem estabelecida vai passar para a multidão. É natural. Entende? Alguém um dia descobriu o rock. Quanta gente gosta de rock hoje? Inúmeras pessoas, incontáveis pessoas. Mas começou com quantos? Por quê? Porque é uma cultura. Uma cultura bem estabelecida, ela passa adiante e vai atingir grandes números. Mas quando nós falamos de discipulado, a raiz, o cerne é pouco. Entende? Claro que isso vai tomar proporções gigantescas. Mas a raiz, ela é pequena. Para fazer do jeito certo, você não pode começar com muitos. Tem muita gente que pergunta assim, como eu começo na minha igreja que não tem? Cara, começa com você mais um. Entendeu? E um ponto importante disso que você falou lá no começo, lá atrás, sobre encontros, é tipo assim, qual que é um problema, cara? Por que as pessoas não querem discipular? Porque as pessoas acham que o discipulado é isso aqui, ó. Eu sentar na mesa com você e fazer pergunta. Me fala o seu pecado. Entendeu? Mano, de novo, cara. Esse de novo. E vou ficar te cobrando. Entende? Tem confissão dentro do discipulado? Óbvio que tem. Porque isso é necessário. Mas o discipulado não se resume a isso. Qual que geralmente é a queixa das pessoas que não querem ser discipuladas? Eu não quero abrir minha vida para um desconhecido. Primeiro, você não tem que abrir sua vida para um desconhecido. Porque para ter discipulado, primeiro tem relacionamento. Entendeu? Qual que é o grande problema que foi causado por um falso discipulado? Um discipulado estabelecido de cima para baixo, aonde quem quiser fazer qualquer coisa tem que ser discipulado. E aí, meu amigo, eu tenho que ser discipulado por alguém que eu não conheço. Entendeu? Aí tudo bem, aí eu concordo. Tem que ter dor. Entendeu? Porque eu não quero abrir minha vida para um cara que eu não conheço. Agora, se eu sou família, se eu sou igreja com aquela pessoa, meu amigo, senta aqui, cara.
Eu quero contar meu pecado pra você. Entendeu? Por quê? Porque, cara, eu quero ser liberto. Então, tipo, a gente tem a visão errada da parada, sabe? A gente acha que discipulado é algo ruim. No sentido de... Exposição. Vão me expor. Entendeu? Não, cara. Discipulado é maravilhoso. Porque você vai ser exposto. Mas vai ser do jeito certo. Pra que tenha cura. Entende? Então, tipo assim, a gente ficou com visões erradas a respeito do discipulado. E, cara, discipulado não é nada disso, entendeu? Porque discipulado é eterno, mano. Discipulado no jardim já tinha. Quando Deus descia pra ter com Adão, Era um era um discipulado. discipulado. Né? E o que vai continuar tendo eternamente com Jesus? É. Discipulado, entende? Então, assim, quem não quer ser discipulado hoje, desculpa, não quer estar na eternidade. Não quer fazer aquilo que vai acontecer. fazer no céu, né? Exato. E é engraçado que, assim, eu acho que a questão de discipulado, né, ela é tão... Ela não se resume só no encontro. O encontro é efeito colateral, vamos assim dizer, né? E eu faço uma pergunta aqui pra você, por exemplo, pra todos vocês que estão aqui no estúdio e pra quem tá assistindo também. O que você faria se você soubesse o dia exato da tua morte? E se eu falasse que esse dia, Deus me revelou aqui agora, vai ser amanhã. Já imaginou? Se você soubesse que você ia morrer amanhã. E eu ainda falasse o tipo de morte ainda que você ia morrer, uma morte bem dolorosa, né? Qual que seria a sua reação? O que você faria hoje à noite? Se você soubesse que você ia morrer, por exemplo, por volta das 11 horas da manhã, meio-dia. Eu acho que você faria muitas coisas, mas poucas delas seria, talvez, se reunir com um grupo que você se discipula. Ou que você discipula. É engraçado que Jesus, né? Ele sabia da sua morte, como ia morrer e exatamente a hora que ia morrer. E ele podia fazer muita coisa. E ele escolheu sentar numa mesa. E ele não escolheu fazer um culto, embora tenha cantado. E ele não escolheu fazer uma pregação, embora tenha ensinado. Ele escolheu ter um momento de comunhão. E ali no discipulado, né, na mesa do discipulado, ele estabeleceu uma das ordenâncias mais importantes que todos nós hoje fazemos, que é a ceia. Mas a ceia partiu de um princípio que não foi o comer, mas foi o partir, né? Partiu e disse, não comeu e disse. De uma coisa muito simples, que era uma janta, né? E hoje a gente faz, não que a ceia não tenha que ser, quem faz a ceia na sua igreja, isso não é uma crítica, faz a ceia como aquele culto, o culto que eu não posso perder e tudo mais, né? Só que é uma coisa que a gente prega lá na igreja. Se você vem pra ceia somente como um culto especial que você não pode perder, mas os outros você não tá nem aí, porque não, o importante é a ceia. É a ceia que eu faço a minha bolha gospel aqui, adoro a Jesus e sinto a presença dele. Não entende que a ceia não tem nem muito a ver com fechar os olhos e chorar, mas abrir os olhos e agradecer pelos irmãos que estão do seu lado, né? E entender que isso nasceu de uma visão discipulado, de uma visão discipular, e entender que foi comum. Jesus escolheu jantar com os discípulos, escolheu ter um momento de comunhão onde ali ele ensinou muita coisa, é claro, mas foi daquilo que é comum, né? É uma coisa que a gente gosta de falar lá na igreja, que Jesus teve uma vida antes dos 30. Que a gente às vezes não gosta a gente não fala, né? E essa vida antes dos 30 talvez tenha a ver com preparação, talvez tenha a ver com relacionamentos que ele teve, que talvez ali formaram ali seu caráter como homem, e etc. E eu acho que a gente como igreja hoje, a gente precisa ter um olhar sobre isso, sobre aquilo que é comum, porque eu acho que a gente viveu... Uma coisa que eu acho, Arthur, é que a maior dificuldade do cristão não é nem superar a sombra dos seus antigos erros, mas é superar a sombra dos seus antigos acertos, vamos assim dizer. É olhar para o fantasma do passado, do eu que orava e não ora mais, do eu que buscava e não buscava mais, e etc e tal. E a gente vive naquela visão de vida onde a gente sempre quer superar a experiência antiga, né? Então, a experiência que eu vou viver hoje, né? Você vai pregar lá, então, Senhor, eu preciso viver uma experiência. E a gente não entende que tudo que Jesus faz tem a ver com o próximo dia, tem a ver com a continuidade. E eu acho que uma das dificuldades, pra gente finalizar, se você quiser finalizar com essa visão, né? A dificuldade também do discipulado, da questão do discipulado, das pessoas entrarem, mergulharem, né, de cabeça no discipulado e queimar essa carroça de vez, é talvez entender que o que vai transformar a vida dela não é um encontro, mas são uma somatória de vários encontros. De vários encontros onde, né, eu gosto muito de trazer a ótica do meu relacionamento com Cristo olhando para minha esposa, para o meu relacionamento conjugal. E assim, quem é casado vai talvez se identificar com isso. É muito bom quando acontece aqueles momentos que você viaja, né, que você vai para um lugar legal, um jantar e tal. Mas casamento não é isso, né? Casamento não é. Casamento é o dia a dia,
pegar uma torrada e passar manteiga e ficar na mesa tomando um café com a sua esposa e agradecendo a Deus. Essa semana mesmo aconteceu um negócio muito legal comigo. Eu trabalho numa empresa, né? A gente trabalha lá na engenharia e eu tive a oportunidade de acompanhar um processo produtivo, né? E espero que o meu chefe não esteja assistindo isso. Brincadeira, mas se assistir, ele sabe. Tava quase dando o horário do almoço e eu fui acompanhar um processo e tava uma moça lá fazendo o processo. E aí você sente que ela tava ali precisando de uma palavra. E eu falei uma palavra pra ela e ela foi tocada. E logo em seguida se aproximou outra pessoa e achou estranho, né? Da empresa assim, num momento produtivo ali. E ela perguntou à pessoa, o que tá acontecendo? Aí eu fui e falei. E a pessoa também acabou entrando naquele momento. Daqui a pouco veio mais um, veio mais outro. Quando a gente foi ver, a gente tava 7 mais ou menos pessoas ali conversando, falando do que Jesus estava fazendo com aquela moça em questão. E todo mundo ali foi tocado. E ali se transformou, vamos assim dizer, num culto, sei lá. Em algo ali muito rápido, mas muito intenso, né? Aí eu voltei pra minha sala, pro meu setor, muito feliz, agradecendo a Deus. Falei, Deus, nossa, que experiência espiritual. Logo em seguida entrou uma pessoa na sala, e a pessoa entrou, ela foi falar um negócio, e ela parou de falar, ela começou a se emocionar. E aí ela falou assim, olhando nos meus olhos, falou, moça, eu não sei o que é, mas eu entro em muitos setores aqui da empresa, eu sinto um peso, mas eu entrei aqui agora e eu senti algo diferente. Que a minha vontade aqui é chorar, não sei o que tá assim. E aí eu falei, nossa, esse é o uau, meu Deus, nossa, que legal. E aí, cara, minha casa, ela tem uma escada pra subir, né? E aí, quando eu fui pra casa pensando nessa experiência, tal. Aí eu voltei pra casa, na hora que eu subi, aí quando eu tava na metade da minha escada, eu ouvi a voz da minha esposa falando com o meu cachorro. Falando lá, ele tá chegando, que não sei o que lá. Cara, eu não sei o que aconteceu comigo, eu sei que eu ajoelhei naquela escada. E eu me emocionei, comecei a agradecer a Deus por isso. Não pelo que eu tinha vivido na empresa, que foi muito legal, mas por isso. Por eu poder viver Cristo dentro da minha casa. Sim. Por eu ter uma casa, por eu ter uma esposa me esperando. E aí eu cheguei em casa, não aconteceu uau. Eu não cheguei, olhei pra minha esposa e profetizei e ela chorou. Eu simplesmente cheguei, tomei um café com ela, como sempre. E isso, pra mim, é o comum que traz o sobrenatural. Sim. Hoje nós tivemos um encontro do discipulado, né? De manhã. E logo em seguida... eu fui para uma clínica de reabilitação reiniciar um trabalho. E nessa clínica de reabilitação que eu fui, dar uma palavra sobre tentação pro pessoal que estava internado lá, nossa, foi uau. Mas o que foi mais importante foi lá no discipulado que, tipo assim, a gente tava lá, o pessoal trouxe um bolo, e na hora lá a gente cortou o bolo e começamos a conversar sobre a vida, conversar sobre as coisas, lembrou do pastor que tava viajando, e assim foi indo. E esses tijolinhos do comum formam uma casa espiritual, né? E você pode finalizar esse vídeo, né? E o que você tem de experiência de vida aí no cristianismo, como a gente pode, o conselho que você pode dar pra gente se desapegar desse uau que você disse, né? Eu gostei dessa palavra uau, pra gente se apegar ao Deus comum, esse Deus do discipulado comum, né? É importante que aconteça lá as conferências, os congressos, é legal. Mas não é isso que vai formar Cristo na gente, né? E é um grande desafio, principalmente para quem tá mais à frente, né? Porque para mim, hoje, que atuo na liderança, chegar amanhã com um suposto relatório mental para mim mesmo, nossa, com todo respeito, mas nossa, trouxemos o Arthur do Jesus Cop, uau, ele pregou e uau, as pessoas, nossa, uau. Mas talvez pra mim seja muito mais atrativo, para as pessoas que talvez estão na liderança é mais atrativo do que talvez um encontro comum, dia a dia, né? E qual o conselho que você dá pra gente se desprender disso? Cara, eu dou o conselho de Paulo. Efésios, a gente brinca lá, né? Até o Leandro Vieira toda vez fala assim, Efésios é a carta mais mística de todas as cartas de Paulo, né? Até Lloyd Jones falava isso. E eu acho engraçado, porque é real. Se você pega pra ler Efésios, cara, é uma profundidade, assim, assustadora. É uau atrás de uau, sabe? Só que aí, a grande questão é o que é uau pra Deus. E como Paulo termina Efésios? Marido, ame sua esposa. Esposa, sujeite seu marido. Filho, ame seu pai, pai, ame seu filho. Patrão, ame seu funcionário, funcionário, ame seu patrão. Você entende que não importa o quão uau pra nós seja a revelação, pra Deus o cotidiano é uau. Porque ele nos criou pra habitar, pra conviver, sabe? Pra compartilhar. Então, a gente tá muito acostumado, né?
no evangelho, tipo assim, eu preciso de uma revelação nova, eu preciso de uma conferência, eu preciso de alguém que venha aqui falar algo que eu nunca ouvi. Não, cara, o que nós precisamos é voltar ao básico, sabe? Tipo assim, isso aqui, cara, estar na mesa, conversar, partir um alimento e trocar uma ideia, sabe? Você fez uma analogia, assim, fantástica, né? Tipo, se você soubesse quando você ia morrer, o que você ia querer fazer? Eu nunca tinha pensado nisso, cara. E quando você tava pensando, eu falei, cara, eu acho que eu queria fazer um churrascão com a galera que eu ando junto, assim, sabe? Porque não tem nada melhor, sabe? Tipo assim, Arthur, você ia querer pregar? Você ia querer gravar um vídeo? Não, mano, Deus me livre, entendeu? Eu ia querer, As memórias de Arthur. Sabe? Tipo assim, eu ia querer estar do lado das pessoas que eu amo, tipo assim, dando risada, contando piada, sabe? Tipo, amando aquelas pessoas de verdade. Porque é isso o evangelho. O evangelho se resume nisso, cara, em conviver. Porque se o desejo de Deus, né, o desejo eterno de Deus é habitar entre os homens, por que o do homem seria diferente a não ser habitar uns com os outros e ter comunhão, sabe? A gente entendeu errado salvação, mano. Salvação não é algo individual pela graça de Jesus, sabe? Salvação é uma obra da Trindade, aonde nós somos gerados no amor do Pai, salvos pela graça do Filho para viver na comunhão do Espírito. Entende? Então, assim, nós fomos salvos para viver em comunhão com Deus e com os homens. E a gente acha que tudo que nós fazemos dentro da igreja, a gente ainda vive essa separação do sagrado e secular. Entende? E enquanto a gente não romper com isso, cara, não vai pra frente, mano. Nosso evangelho vai ser uma piada, entendeu? Com todo respeito, assim. Porque o evangelho de Jesus, ele toca a vida comum. Entende? Por que as pessoas daquela época foram tão extraordinárias? De Atos, por exemplo. Porque eles não estavam afim de viver o uau, cara. Eles estavam afim de repartir o que eles tinham uns com os outros. Sabe? Qual que era o estilo de vida daquelas pessoas? Era uma vida de comunidade. Onde eles davam tudo pra repartir tudo. Onde eles tinham algo deles, mas eles compartilhavam. Sabe? A vida era compartilhada. Por isso que o livro de Atos é o livro de Atos. Não é por causa de milagre. Entende? Não é por causa do grande evangelismo de Paulo no mundo antigo. Não, mano. É porque aonde ele ia, ele fazia uma igreja. E a igreja compartilhava entre eles. E aí ele ia para outro lugar e a igreja vivia essa união, sabe? Essa unidade perfeita. E aí Cristo tem que ser reconhecido, né, cara? Porque Jesus falou, quando vocês forem um, o mundo vai saber quem eu sou. O livro, eu gostei muito do que o Douglas ensinou esses dias. Eu não sei de onde ele viu isso. Mas ele falou assim, se nós fôssemos escrever o nosso livro, a gente não chamaria Atos, chamaria Falas. Porque a gente virou muito bom em falar e ensinar. E a gente tá muito ruim em viver. E esses caras viveu. Por isso que o nome do livro é Atos. Porque os caras tinham atitude. E a gente ficou muito bom em ensinar, sabe? Tipo assim, o que é o evangelho? Cara, peraí, senta uma hora aí, deixa eu fazer uma pregação expositiva incrível aqui pra você. Aí eu saio do púlpito, entendeu? E eu não tenho vida com ninguém. Não é isso, cara. O próprio livro de Atos, na verdade, é uma carta do Lucas, né? Contando. Teófilo, né? É uma carta de um amigo para um outro amigo. Exato. Contando os atos daquelas pessoas que era a igreja. Tipo assim, se a gente conseguir voltar ao básico do evangelho, que é comunhão, cara, a gente vai ser uma igreja incrível. Sabe? E discipulado tá nisso, né? Comunhão. Vida na vida. Top, top. Embora a gente tá falando um pouquinho de não, né? Fazer uau, mas uau. Não, é bom uau. Foi muito bom. Arthur, obrigado. Valeu, Deus abençoe por você poder ter nos servido aí, né? Com a sabedoria e também, né? Ele não apareceu no vídeo, mas o Felipe também, que tá aí atrás das câmeras, que também veio partilhando aí essa mensagem aí com o Arthur. Gente, esse vídeo foi abençoador, que você possa compartilhar. E assim, se você não entendeu ainda o que é discipulado, se você não tá mergulhado no discipulado, mergulhe no discipulado, porque é uma fonte extremamente profunda. Mas para isso, se desprenda de algumas coisas em você. Para terminar, lembra do que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Me dá um pouco d'água. E a mulher, naquele diálogo, ela fala algo muito interessante. Ela fala, Senhor, o senhor tá falando de água aqui, mas essa fonte, ela é profunda aqui que nós estamos. E o senhor não tem com o que tirar, né? Então, a fonte era profunda, né? Mas a mulher tá falando que Jesus não tem com o que tirar. O lance ali não era só a fonte, mas era falar do cântaro da mulher, né? Que a mulher deixa aquele cântaro, aquele baldezinho. Jesus fala, ó, se você pegar essa água, você vai voltar a ter sede, porque esse baldezinho se resume em você. Você pega ali da fonte e vai embora. A fonte é profunda, mas você, o vaso, né, o cântaro é superficial.
Então, às vezes, Deus tem algo que é profundo para você. O discipulado é profundo. Entretanto, muitas das vezes a gente, na nossa superficialidade, só quer extrair algo e levar para nossa casa e não entende esse Deus comum, o Deus do cotidiano. E o discipulado é isso, é o Cristo do dia a dia. Mas que você possa viver isso na sua vida, que você possa compartilhar isso com outras pessoas e também gerar o caráter de Jesus na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e que Deus abençoe. Até mais. Valeu.